Boa noite, veja no Brasil TV. A Prefeitura de Barão de Cocais, em Minas Gerais, decreta situação de emergência por causa do grande número de incêndios. 2 policiais civis de São Paulo são presos, suspeitos de receber propina de traficantes que enviavam cocaína para a Europa. O prefeito de Criciúma, no sul de Santa Catarina, Clésio Salvaro, do PSD, é preso numa operação que apura crimes envolvendo o serviço funerário na cidade. E ainda, a economia do Brasil cresce 1,4% no segundo trimestre do ano. Terça-feira, dia 3 de setembro, agora no Brasil TV. A gente começa com os incêndios em várias partes do país. Nos 2 primeiros dias de setembro, o Brasil já registrou mais de 8.800 focos. A cidade de Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais, decretou situação de emergência por causa do aumento dos focos de incêndios. Hoje foi a vez da cidade de Barão de Cocais decretar situação de emergência. O município fica a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte e está sofrendo com a estiagem. Por causa da falta de chuva, quase todos os dias, há registros de novos incêndios aqui na região. De acordo com a Defesa Civil, hoje, ao menos 10 focos de incêndio são monitorados, um deles no distrito Cocais, às margens da rodovia. A Prefeitura decretou situação de emergência ambiental por 90 dias. A medida permite ao município a convocação de voluntários para reforçar as ações preventivas, a ter acesso às casas em caso de risco iminente, além de dispensar a licitação de bens e serviços em caso de urgência para a população. O decreto deve gerar mobilização de empresas e parcerias para que não faltem recursos no combate aos incêndios. Para o Brasil TV, Flávia Cristine. E os incêndios se espalham por várias regiões de Minas e têm as consequências para o meio ambiente. A capital, Belo Horizonte, amanheceu mais uma vez coberta por uma grande camada de fumaça. O Instituto Nacional de Meteorologia disse que não há previsão de chuva, pelo menos para as próximas 2 semanas. A gente está aqui no centro da cidade, nós estamos num prédio, no 25º andar. Dai Nogueira vai mostrar para vocês como é que está essa fumaça, essa camada de fumaça que cobre Belo Horizonte. Daqui, gente, é possível ver que, assim, toda a cidade está com essa névoa. Tem alguns pontos em que a gente percebe que ela está mais crítica, nas regiões de montanha, tem uns prédios também nas regiões mais altas da cidade que a gente não consegue nem ver esse prédio. A gente conversou com algumas pessoas hoje mais cedo e todo mundo disse que nunca viu uma situação dessa aqui em Belo Horizonte. A gente sabe que é uma época em que realmente estão sendo registradas ondas de calor, mas a umidade desse jeito, a gente não tem referência de ter sentido isso aqui em BH. Inclusive, ontem, a umidade relativa do ar ela chegou a 12%. Pessoal, para a gente ter uma ideia, o que é recomendado, o ideal da Organização Mundial de Saúde é acima de 60%. A gente está muito abaixo do ideal. Então, isso provoca vários problemas respiratórios. Por isso, a necessidade de hidratação, de evitar mesmo fazer exercícios físicos, caminhar nesse horário que o sol está mais quente. Precisa se hidratar muito, tomar cuidado. Além dessa questão, né, do tempo seco, tem também os incêndios. Então, essa camada de fumaça acaba ficando cada vez mais densa. A gente percebe ela em todos os cantos de Belo Horizonte. Na região norte, foram quase 4.700 focos de incêndio esse mês, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em Rio Branco, no Acre, escolas suspenderam as aulas hoje por causa da quantidade de fumaça. A qualidade do ar preocupa os médicos e a população. A situação é crítica aqui em Rio Branco e a sensação que a gente tem é de que a fumaça continua aumentando. Eu estou agora em uma região em que normalmente conseguimos observar parte da capital, dos prédios, mas hoje está impossível ver bem por causa da quantidade de fumaça. Por conta disso também, escolas começaram o dia com cartazes avisando que hoje não tem aulas. Na rede municipal, as aulas estão suspensas até sexta-feira. Cerca de 90 colégios já fecharam as portas e as aulas só retornam, a previsão de retorno é só na segunda-feira. Em Rio Branco, tem cerca de 22 mil alunos do ensino infantil ao ensino fundamental.
As escolas estaduais continuam com as aulas, mas cancelaram as atividades físicas. Os sensores do governo do estado que monitoram a qualidade do ar aqui no Acre registraram uma concentração de resíduos tóxicos no ar 45 vezes maior que a Organização Mundial de Saúde considera aceitável. Por isso, os médicos com quem a nossa equipe conversou aqui, estão recomendando que a população utilize máscara, como eu estou usando agora para conversar com vocês, e reforcem os cuidados com a hidratação. A terça-feira também começou com novos focos de incêndio no interior de São Paulo. De manhã, a Defesa Civil registrava 9 áreas com queimadas no estado. Uma delas é na Serra do Mar, em Cunha, no Parque Estadual. Muitos focos também na região de Ribeirão Preto. A situação se agrava no interior paulista por causa das queimadas. Aqui na região de Ribeirão Preto, são 3 dos 9 focos ativos de incêndio, de acordo com a Defesa Civil. Aqui em São Simão, Altinópolis e Jardinópolis. Também há focos em Dois Córregos, Pompeia, Pedregulho, Monte Alegre do Sul, Cunha e Piracicaba. De acordo com o INPE, só nos 2 primeiros dias do mês de setembro foram registrados 234 focos de incêndio em todo o estado de São Paulo. Em todo o mês de setembro do ano passado, foram 375. A Defesa Civil mantém o alerta máximo até sexta-feira para risco de incêndios no noroeste, no norte e no oeste do estado. E a fumaça que está sendo gerada por todas essas queimadas acaba se espalhando por todo o estado. Matheus Meirelles para o BR-TV. Além dos incêndios, outro problema grave é a estiagem. O Rio Madeira, importante para o abastecimento de Rondônia e para o transporte de pessoas e cargas, está no menor nível desde 1967. A Leiliane Birraim tem as informações de Porto Velho. A situação é preocupante. O Rio Madeira registrou 1,02 metros durante a madrugada. É o menor nível desde o início das medições em 1967. O nível mais baixo atingido anteriormente era 1,09 metros registrado em novembro do ano passado. A sequência de mínimas históricas começou nos meses de julho e agosto, com o Rio Madeira apresentando níveis cada vez mais baixos, até chegar perto de 1 metro. E a situação não se restringe ao Rio Madeira. Outros 6 rios de Rondônia, como Candeias, Guaporé, Jamari, Mamoré, Machado, Pirarara, e também apresentam mínimas históricas para o período amazônico. Em São Paulo, os reservatórios que abastecem a região metropolitana estão com volume abaixo do registrado nessa mesma época no ano passado. A Ananda Apple tem os detalhes. Esse é o ponto de captação de água da Sabesp na represa do Guarapiranga, um dos 7 que a Sabesp usa para coletar água e abastecer a região metropolitana de São Paulo. E os 7 reservatórios estão com um nível de água mais baixo do que nessa época no ano passado. No momento, a Sabesp considera que o nível dos reservatórios é de 55%. Eu vou conversar sobre isso com o André Luiz Góes Rodrigues, que é o superintendente de produção de água da Sabesp. O que significa 55% em relação ao ano passado, por exemplo, André? Esse número se refere à média ponderada de todos os níveis do reservatório da região metropolitana. No entanto, 2023 foi muito atípico, choveu muito no período seco. E para você ter ideia, em 2021 e 2022, esse nível geral estava em 45% nessa mesma época do ano. Todo o período seco, os reservatórios vão caindo de nível até final de setembro. Mas ainda assim não é uma situação confortável, não é, André? A pessoa tem que tomar cuidado com o uso. Sempre, o uso consciente da água tem que ser constante. Toda a sociedade ganha com isso. Que nesse momento está chovendo muito menos. Está chovendo menos e quanto menos usar a água, mais rápido os mananciais se recuperam. 2 policiais civis de São Paulo foram presos numa operação da Polícia Federal e do Ministério Público contra o crime organizado. Eles são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, os suspeitos chegaram a receber R$ 800 mil de propina de traficantes.
Essa operação em andamento nessa manhã de terça-feira aqui na cidade de São Paulo e também na cidade vizinha de Arujá. Envolve o combate ao crime organizado com traficantes internacionais de droga, de cocaína, especialmente indo para países da Europa, e também policiais civis. Segundo informações do nosso colega, o repórter Bruno Tavares, são 4 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão. 2 desses mandados seguramente já foram cumpridos e são de 2 investigadores, 2 policiais civis. Entre os mandados de busca e apreensão, aí a ordem para bloqueio de patrimônio de até 15 milhões de reais em valores em contas, até 2 milhões de reais em carros e 8 milhões de reais em imóveis. Segundo as apurações, estes 2 policiais civis, esses investigadores, receberam propina de 800 mil reais em novembro de 2020 para ocultar, para abafar investigações em andamento contra esta organização criminosa. E segundo as investigações, esse esquema de propinas funcionou pelo menos durante o primeiro semestre do ano seguinte, o ano de 2021. Segundo os investigadores, os elementos comprovam que houve ocultação e dissimulação dos valores com origem ilícita e apuram aí os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e usura pecuniária. O nome da operação, Face Off, tem origem e inspiração em um filme dos Estados Unidos de 1997, em que policial e criminoso trocam de rosto. Essa força-tarefa, ela tem aí Ministério Público, Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública, PRF, todos atuando juntos no combate ao crime organizado de tráfico internacional de drogas. Nós não conseguimos contato com a defesa dos policiais Valdenir Paulo de Almeida e Valmir Pinheiro. Um delegado da Polícia Civil também é investigado nesse inquérito. A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo disse que, caso seja comprovado qualquer desvio de conduta de policiais civis, medidas cabíveis serão tomadas. As polícias do Rio fizeram uma operação no Complexo da Maré para cumprir mandados de prisão contra traficantes. 3 pessoas morreram baleadas e mais de 40 escolas não abriram por segurança. O dia começou com um tiroteio e barricadas em chamas. Uma estratégia do tráfico para tentar impedir a entrada dos policiais. As polícias civil e militar estavam em busca de criminosos de outra favela que se esconderam no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Uma disputa territorial entre quadrilhas rivais. No último sábado, traficantes do 3º Comando Puro atiraram contra criminosos do Comando Vermelho que estavam em um bar. 5 homens morreram. 3 tinham passagem pela polícia. Hoje, os policiais entraram na Maré para buscar traficantes e foragidos da justiça. A polícia diz que encurralou os criminosos. 3 suspeitos morreram. 2 eram seguranças de um dos chefes do tráfico, segundo as investigações. Investigadores dizem que os chefes do tráfico deram ordem para que os criminosos atirassem de fuzil em direção a vias expressas da cidade para criar pânico. Um ônibus do BRT, sistema de transporte que passa por corredores especiais, foi atingido por tiros na porta traseira, na Avenida Brasil, uma das mais importantes do Rio. O ônibus estava sem passageiros e o motorista não se feriu. A gente fica abalado, né? Sai para trabalhar, não sabe se vai voltar com vida, né? É complicado. Até o fim da manhã, a polícia confirmou que prendeu 8 pessoas, apreendeu 6 fuzis, pistolas, drogas, motos e carros de luxo nas favelas. O Complexo da Maré tem 15 comunidades. A operação de hoje foi em 4. No fim de agosto, uma operação policial que durou 15 dias se concentrou em outra comunidade, o Parque União. As polícias civil e militar e a Prefeitura do Rio demoliram prédios irregulares comercializados pelos traficantes. A Secretaria Municipal de Ordem Pública informou que a primeira fase terminou com mais de 162 apartamentos de 32 prédios parcialmente demolidos. Durante essa operação, escolas da região tiveram que ficar fechadas por medidas de segurança. Na de hoje, 42 escolas municipais e uma estadual da Maré voltaram a fechar as portas para proteger alunos e professores. Houve muito tiro mesmo. Aqui na minha casa ninguém foi trabalhar. Meus filhos estão aqui comigo porque também não foram para a escola. O prefeito de Criciúma, no sul de Santa Catarina, Clésio Salvaro, do PSD, foi preso numa operação que investiga crimes envolvendo o serviço funerário da cidade. Em agosto desse ano, aconteceu outra fase dessa operação.
Ao todo, 10 mandados de prisão preventiva foram cumpridos nessa ação do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de Santa Catarina. Em agosto desse ano, outra fase dessa operação fez buscas na sede da Prefeitura. São investigados crimes de corrupção e fraudes em licitações e contratos. O prefeito, Clésio Salvaro, divulgou um vídeo em que afirma que a operação é motivada por disputa eleitoral. Já a Prefeitura de Criciúma informou que não foi comunicado oficialmente da investigação. Também foram cumpridos mandados em Florianópolis, Jaraguá do Sul e São José. Até o momento, o GAECO não se manifestou para explicar os detalhes da operação e como os suspeitos operavam. Agora, olha essa história. 2 viaturas da PM do Distrito Federal foram flagradas dentro de um motel. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que um dos carros entra no estacionamento destinado aos clientes. O vídeo foi gravado por uma mulher que se refere aos policiais como clientes. O Marcos Barbosa tem as informações. Dentro do motel, ela mostra as 2 viaturas, que foram identificadas como sendo do 28º Batalhão da Polícia Militar, que fica no Riacho Fundo. Em outro momento, ela chama um dos militares para dentro do quarto e, por fim, afirma que se relacionou com 2 policiais. Vem, amor. 4-3. Aí você não tem problema em outra. Não entende. Não pude. Ainda não há informações de quando o vídeo foi feito e nem exatamente onde fica o motel. Mas a Polícia Militar afirmou que tomou conhecimento do caso na tarde dessa segunda-feira. Em nota, a PM disse que já identificou 2 policiais envolvidos no episódio. Além disso, a PM afirma que está adotando medidas como a instauração de um procedimento criminal e repreensão disciplinar. Já o Ministério Público do DF também disse que vai requisitar uma investigação para a apuração dos fatos. O estado do Rio registrou aumento de todos os indicadores que monitoram a situação da Covid-19. A taxa de positividade, por exemplo, subiu de 2% para 13%. A Daniela Dias tem as informações. Oi, Priscila, boa noite para você e a todos. O estado do Rio registrou aumento em todos os indicativos que monitoram a Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Esses dados foram divulgados hoje em um novo boletim feito pela Secretaria de Estado de Saúde. Entre os aumentos estão ali a taxa de positividade e também o número de solicitações por leitos nas unidades de saúde do estado. Os números são os seguintes. Em relação à taxa de positividade, nas últimas 4 semanas houve um aumento de 2% para 13%. Crescimento também no resultado dos testes de antígeno, aquele teste rápido de antígeno, de 3% para 7%. O número de solicitação de leitos nas últimas 4 semanas subiu 14%, ou seja, 629 novos pedidos no período ali entre 18 e 24 de agosto. Sobre o atendimento de adultos com sintomas de síndrome gripal, também houve aumento. Nas últimas 4 semanas, de 1.123 para 1.440. O atendimento infantil também registrou aumento, de 760 para 1.123 atendimentos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, apesar desse crescimento que foi registrado nessa semana epidemiológica mais recente, esses números não apresentam impacto nas taxas de ocupação dos leitos das unidades de saúde aqui do estado. Vamos acompanhar. Nesse momento, todos os indicadores precoces já dão sinais de aumento, de tendência de aumento. Então, o principal deles é a taxa de positividade. É importante salientar que esses indicadores são indicadores precoces, ou seja, eles começam a aumentar mesmo antes da gente ter um aumento de atendimento nas unidades básicas de saúde e também de internação. A gente lembra que a divulgação desses dados epidemiológicos foi retomada depois que técnicos do Centro de Inteligência em Saúde detectaram um aumento gradativo da doença em 3 semanas consecutivas. Por isso, a gente voltou a ter esse levantamento, essa análise dos dados da Covid no estado, semana a semana, que tem sido então divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde. Daniela Dias, para o Brasil TV. A seguir, a tecnologia no Porto do Itaqui, no Maranhão, busca competitividade e eficiência. O Hub de Inovação, realizado hoje, traz práticas sustentáveis. É daqui a pouquinho.
Brasil TV de volta falando do crescimento da economia brasileira em 1,4% no segundo trimestre de 2024. O desempenho surpreendeu, veio acima das projeções de analistas do mercado. O IBGE divulgou os números do PIB hoje. Foi o maior crescimento desde 2020, primeiro ano da pandemia. O PIB, o Produto Interno Bruto, mede tudo o que é produzido por um país num período. É a soma de todos os bens e serviços finais. Segundo economistas, o impacto da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul no PIB acabou sendo pequeno, ficou restrito ao mês de maio. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB avançou 3,3%. Economistas também destacaram que o crescimento no segundo trimestre foi mais espalhado pelos setores. Amanhece, o salão ainda está vazio e a cozinha a todo vapor. Esse restaurante, na zona sul do Rio, abriu há 3 meses e a equipe já está azeitada. Todos que estamos aqui estamos precisando muito e acreditamos muito no negócio, né? Estamos crescendo, estamos melhorando sempre diariamente e futuramente, com certeza, vamos estar todos fazendo muito sucesso. Eles querem que a casa dê certo e que possam crescer profissionalmente. Todo mundo está aqui por um motivo, temos objetivos, metas e responsabilidades. Então, todo mundo está atrás de uma boa oportunidade para poder conseguir conquistar suas metas. A gente tem procurado dar uma repaginada também, trazer bastante novidade, trazer bastantes opções, né, de gastronomia, de drinks, para a gente poder atingir esse público que a concorrência é grande, né? O setor de serviços tem o maior peso no PIB e puxa a locomotiva da economia brasileira. A alta foi de 1% no segundo trimestre, em relação ao trimestre anterior. Com o mercado de trabalho aquecido, a ajuda de programas de auxílio do governo, inflação controlada, juros mais baixos e crédito mais acessível, o consumo das famílias continuou crescendo. E segundo o IBGE, a indústria teve destaque no trimestre. Avançou 1,8%, o melhor resultado para o período desde 2013. A produção industrial foi alavancada principalmente pelo setor de gás, água, esgoto e energia elétrica. Os brasileiros consumiram mais com as altas temperaturas. Destaque também para a construção. E como já era esperado, a agropecuária teve um resultado negativo. Recuou 2,3%, principalmente por conta da queda na produção da soja e do milho, com as colheitas concentradas no primeiro trimestre. Em quase todos os setores da economia, para aumentar a produtividade, é preciso investir, especialmente em máquinas e equipamentos. Essa estamparia aqui, especialista em produtos personalizados, aposta na tecnologia para sair na frente da concorrência. Essa máquina aqui, por exemplo, foi comprada recentemente. Ela faz um corte mais preciso no tecido, com menos sobra, né? Menos desperdício e mais rapidez. Com o resultado mais eficiente, a fábrica produz mais e os sócios continuam investindo. Essa máquina de prensa é novinha. Esta outra que faz estampas também. Nosso crescimento hoje é baseado em tecnologia, comodidade ao cliente, melhoria das nossas camisas, nossas estampas e tudo com máquinas novas e treinamento do pessoal. Depois de um 2023 muito ruim, os investimentos voltaram a crescer no Brasil, segundo o IBGE. É a chamada formação bruta de capital fixo. Com mais maquinário, aumenta a capacidade futura de produção. Um espaço foi lançado hoje no Porto do Itaqui, no Maranhão, para impulsionar a competitividade e a eficiência portuária. É o Hub de Inovação, que vai unir tecnologias avançadas com práticas sustentáveis. É um dos transportes mais antigos do mundo. Os navios, ao longo dos séculos, continuam sendo estratégicos. No Porto do Itaqui, um hub de inovação vem para debater e pensar o futuro. O hub é um ponto de encontro onde pessoas e empresas se juntam para colaborar e criar novas ideias em tecnologia. Essa tendência tem ganhado força no setor portuário. E aqui no Maranhão, o hub começa agora com a ideia de trazer inovação, desenvolver tecnologia, reter talentos e discutir soluções também na área sustentável. O Hub de Inovação é uma estratégia para posicionar o Porto do Itaqui como um polo de inovação. Durante o evento de lançamento, líderes do setor e especialistas discutiram as perspectivas e os desafios dessa nova etapa.
Como hub, o nosso trabalho é desenvolver pessoas para habilidades do futuro. Então, muito se fala de inteligência artificial, muito se fala de digital. A gente vai trabalhar isso daqui. O setor portuário, ele é um setor que já tem desafios mundiais, que a gente desenvolvendo aqui, a gente vai gerar oportunidade de negócios, emprego e renda para o maranhense. Cada encontro, uma ponte entre desafios e soluções, conectando startups, universidades, centros de pesquisa e empresas do setor tecnológico. Ed Dantas veio de Pernambuco compartilhar a experiência com o Hub de Inovação do Porto de Suape. A gente interagiu muito em termos de Nordeste para entender o que é inovação para a cadeia portuária, o que é essa economia que a gente consegue fazer a partir daqui e como é que a gente casa a tecnologia com esse contexto portuário, essa economia que é um mundo muito real, né? O Porto do Itaqui tem uma das maiores amplitudes de maré do Brasil, podendo ultrapassar 7 metros. 3 empresas que atuam aqui participaram do Hub e a meta é potencializar a região e atrair investidores. A gente tem 3 empresas associadas ao Sindomar que vão abrir as portas para experimentar novas tecnologias, desenvolver novas soluções de negócio. E, de outro lado, a gente tem a academia, né, a massa crítica da nossa sociedade, a gente tem comunidade de tecnologia, desenvolvedores, designers, comunidade criativa, empreendedores, tanto do setor tecnológico quanto do setor portuário, que querem se conectar com essas empresas. Nessa conversa, o tema girou em torno das práticas sustentáveis para transformar um setor tradicional. A empresa do Roberto trabalha com limpeza de porões. O objetivo dele aqui é tornar o trabalho mais sustentável e tecnológico. A gente está sempre pensando nessas inovações, né? Por isso que a gente está hoje participando aqui desse hub, que é o hub de inovação. A gente trazendo essas tecnologias avançadas aqui para o estado do Maranhão, né? Para o nosso porto, que é um porto que movimenta muito, né? É um porto, um dos maiores portos do Brasil. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h40 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.